A FIA reduziu o limite de recarga da bateria de 8 para 6 MJ no Canadá, e caiu como uma bomba na garagem da Audi. Se você quer entender por que essa mudança de última hora pode ter sido mais política do que técnica, e o que ela significa para Bortoleto em Montreal, fica aqui. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora. O que está prestes a acontecer em Montreal vai mudar completamente o rumo dos bastidores, e começa com uma declaração de Bortoleto que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha no paddock. O brasileiro sugeriu que a Audi finalmente identificou que o projeto herdado da Sauber carregava uma falha estrutural grave. A equipe alemã trabalhou contra o relógio para colocar na pista um pacote de atualizações agressivo neste fim de semana. Só que a FIA preparou uma armadilha regulatória de última hora que pode jogar parte desse trabalho técnico diretamente no lixo. Todo mundo viu o sofrimento do brasileiro na Flórida. O equilíbrio mecânico do carro era um desastre na classificação de Miami, forçando a largada lá atrás. Mesmo escalando até a 12ª posição com ritmo de corrida de encher os olhos, a ordem interna foi clara: 14 dias trancados analisando dados para corrigir as falhas operacionais. O foco dos engenheiros seniores foi recalibrar a suspensão e entender o comportamento dos pneus em asfaltos de baixíssima aderência, porque o carro simplesmente não aceitava o contorno de curvas lentas sem perder a traseira. Bortoleto foi categórico ao descrever a mudança de filosofia. O carro deste ano adota uma abordagem totalmente oposta ao modelo da temporada passada, quando cruzou em 14º no mesmo circuito. Essa mudança drástica expõe os erros de conceito aerodinâmico que a antiga administração da Sauber vinha acumulando, sufocando o desenvolvimento do projeto. A Audi está construindo seu conceito do zero, focando em carga aerodinâmica eficiente para as retas longas. O risco de dar um tiro no pé ao jogar uma arquitetura inteira fora no meio do campeonato é gigantesco, e Montreal é o primeiro teste real dessa aposta. Mas a verdadeira bomba regulatória envolve o gerenciamento de energia. A FIA reduziu o limite de recarga da bateria de 8 para 6 MJ para este fim de semana do Canadá, na tentativa de acabar com o gerenciamento extremo de energia que tem dominado as corridas de 2026. Bortoleto já avisou o que isso significa na prática. Você vai ultrapassar em uma reta e ser engolido na reta seguinte porque ficou sem potência híbrida disponível. Vira um jogo de xadrez mecânico para ver quem consegue poupar o sistema sem deixar o motor entrar em pane. E o formato do fim de semana complica ainda mais esse cenário. As equipes terão apenas uma única hora de treino livre para ajustar a pressão dos compostos e a altura do assoalho antes do parque fechado. Qualquer erro básico nessa janela destroça o fim de semana inteiro. Se a Audi errar a mão nas zebras violentas do circuito Gilles Villeneuve, o prejuízo será irreversível até o domingo. Os engenheiros passaram as 2 últimas semanas analisando dados de simulação computacional e acreditavam ter encontrado as respostas. O asfalto de Montreal entregou um cenário completamente diferente e dividiu a garagem em 2 facções com visões opostas sobre o acerto do carro. O circuito Gilles Villeneuve exige que o piloto atropele as chicanes e passe por cima das zebras altas para conseguir tempo de volta competitivo. O problema é que a nova suspensão da Audi, desenvolvida às pressas para corrigir os problemas crônicos de dirigibilidade herdados do conceito da antiga Sauber, é extremamente rígida. Se o carro passar minimamente do ponto nessas oscilações, a traseira simplesmente desgarra, tirando o controle mecânico das mãos do piloto em um dos trechos mais perigosos do calendário. Bortoleto entende o risco, mas sabe que para extrair o máximo do carro e beliscar uma vaga no Q3, é preciso andar no fio da navalha com essa suspensão. Hülkenberg, por outro lado, está batendo o pé por um acerto mais conservador, preferindo a configuração que lhe deu o 8º lugar no mesmo circuito no ano passado. Há rumores consistentes no paddock de que essa divergência técnica azedou o clima nas reuniões internas de estratégia antes mesmo de a classificação começar. Para piorar o cenário já complicado, o novo pacote aerodinâmico que a Audi trouxe para o Canadá é tão agressivo na área dos radiadores que está sufocando o resfriamento do motor. Nas longas retas, após os setores de frenagem forte, o fluxo de ar não está sendo suficiente para dissipar o calor da unidade de potência. Os engenheiros seniores estão preocupados com o risco real de superaquecimento nessa corrida curta de 100 km. Bortoleto foi honesto sobre o que sente na pista. O gerenciamento extremo de temperatura e da nova carga de energia faz a pilotagem parecer um endurance de 1h30, onde o piloto perde a essência de pisar fundo e precisa se concentrar permanentemente em não derreter os componentes eletrônicos. É uma briga técnica feia, onde a tentativa de resolver tudo de uma vez pode custar caro no asfalto. E há quem diga no paddock que a alteração de última hora da FIA, reduzindo o limite de 8 para 6 MJ, não foi motivada por segurança, mas por uma manobra política de bastidores para conter o avanço técnico que a Audi planejava para Montreal. A lógica é direta. Ao limitar a energia híbrida, a federação forçou os carros a dependerem muito mais do motor de combustão interna nas retas longas.
Mais motor térmico funcionando no limite significa mais calor sendo gerado. Justamente o ponto fraco do conceito aerodinâmico agressivo que a equipe trouxe para o Canadá. A mudança atacou exatamente onde a Audi era mais vulnerável, no momento em que tentava mostrar evolução. Engenheiros de equipes rivais já começaram a apontar o dedo nos bastidores, espalhando rumores de que a Audi estaria operando em área cinzenta do regulamento no gerenciamento do fluxo de combustível para compensar essa perda de potência elétrica. Na Fórmula 1, operar nos limites do regulamento é parte do esporte. O preço cobrado pelo asfalto canadense por cada milímetro de erro, porém, é alto. O problema das largadas segue sendo um capítulo à parte dessa crise. Com apenas 1 hora de treino livre, Bortoleto teve que simular procedimentos de partida sob pressão absurda. O risco de o motor entrar em modo de segurança, o temido anti-stall no meio do grid, é elevado por causa do acionamento irregular do turbo nos primeiros segundos. Nessas novas configurações, o carro parece pesado no meio do pelotão, exigindo uma delicadeza extrema na frenagem para não travar as rodas e carimbar o famoso muro dos campeões. Circula também um rumor de que a chefia da equipe pode sacrificar o ritmo da corrida curta para preservar os componentes eletrônicos para o domingo, uma decisão puramente estratégica que gera um problema comercial sério com as transmissões de televisão se for mal executada publicamente. A mudança de última hora na bateria foi para proteger os pilotos ou foi um boicote velado contra a evolução da Audi? E Bortoleto está certo em peitar a equipe por um acerto mais agressivo, ou deveria seguir o caminho conservador de Hülkenberg para não carimbar o muro canadense? Comenta aqui embaixo. E se você quer continuar acompanhando essa temporada com análise que vai fundo onde os outros param, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Porque Montreal vai responder essas perguntas no asfalto, e esse veredicto vai estar aqui antes de qualquer outro lugar.